De São Paulo, aqui é a Rafael Nogueira, e tô super feliz que a gente tá saindo nos anos 80 aqui. Tá puxado, né? Tá puxado, então... Olha, rapaz, você quer saber? Eu gostei mais dessa parte do que a primeira. Em alguns anos, não todos, mas essa parte, segunda parte, eu achei melhor que a primeira. Não, tá bem melhor. Tá bem melhor, mas enfim, a gente tá saindo... Os anos 80 foi puxado. Mas eu tenho medo que os anos 90 seja tipo uma parte 2 dos anos 80. Ai, não fala isso, não joga essa energia no universo, não. Não, porque tá muito puxado, mas enfim... Excepcionalmente da Baixada Santista, aqui é a Letícia Sagesse e eu estou com um equipamento novo para essa gravação linda. Olha que lindeza esse microfone. Galera do Catarse, obrigado. Muito obrigada, galera do Catarse. Olha que lindo, agora vocês vão ver minha voz em alta definição para alegria de vocês. Então nem vamos deixar o Felipe se apresentar, vamos falar do Catarse já. Aqueles. Então, vamos lá, Fio. Diretamente de São Paulo, aqui é Felipe Toches e 2020 consegue ser melhor que muitos anos dos anos 80. Eu vou... não como histórico social, mas assim, os 3 indicados desse ano dão banho em todos de alguns anos aí dos anos 80. Teve alguns anos que eu senti saudade de botar. Realmente. Saudade dos anos 70, né? Deu até saudade dos anos 60. Sim, né? Enfim, mas seja bem-vindo ao novo episódio do Musicalcast, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. E a gente tá aqui de novo, eu, Letícia, Felipe, ou seja, significa que continuação do desafio dos Original Broadcast Recordings, que é aquele desafio que a gente tá escutando todos os musicais que foi lançado em álbum, e que foi indicado a melhor musical do Tony Awards. Então, ou seja, é uma maratona super longa, a gente tá passando da metade, eu acho que, dessa maratona, né? Então ainda tem bastante coisa ainda pra gente gravar. Mas tá super interessante, super legal. Mas a gente já vai falar rapidinho isso daí, só lembrando do nosso Catarse, até mesmo a gente tá falando agora na abertura, né? Por causa da ajuda de vocês, a gente tá conseguindo atualizar nossos equipamentos. Felipe já tá gravando um tempinho já com o microfone novo, né? Que a gente comprou com a contribuição de vocês, né? A mensalidade. E agora a gente tá com Letícia gravando pela primeira vez com o microfone novo. Muito bem, né? Só voz sexy agora, Letícia. Nem fala. Mas enfim. Bem, se você quiser contribuir com a gente, ou seja, tipo assinando, né, o nosso Catarse, é um sistema de assinatura que lá você tem várias recompensas. Nossa, hoje eu lembrei essa palavra, recompensas. Vocês têm várias recompensas. A gente não precisou lembrar o Rafael da mesma palavra. Eu sempre esqueço a palavra. Ou seja, tem várias recompensas lá, dependendo do valor que você ajudar. De repente tem lá vídeos exclusivos, né? Tipo, de você assistir o vídeo da gravação antes de todo mundo. Grupo exclusivo também. Tem bastante coisa lá. Ou seja, você dá uma olhadinha lá, que é no catarse.me/musicalcast. Dá uma olhadinha no nosso projeto e apoie, né? Tipo, o criador de conteúdo. E até a gente quer agradecer a todos os nossos patronos, né? Os que já estão ajudando já desde que a gente abriu. Em especial o Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero, o Guilherme Ferreira, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e a Maria Valéria Fagá. Então vocês e todo o restante, obrigado de coração. Muito obrigada, gente, de verdade. Que vocês estão apoiando a gente a continuar, porque às vezes é difícil, né? Então vocês estão ajudando a dar aquele empurrãozinho, né? Pra gente sempre continuar fazendo conteúdo pra vocês. E é isso. Vamos voltar então pro nosso desafio, que hoje é a parte 2 dos anos 80. A gente já tinha falado do ano de 1980 e até 1984. Hoje a gente vai de 85 a 89, né? Bem, quem caiu de paraquedas aqui não sabe o que é esse desafio. Já falei, né, antes, que a gente tá escutando tudo que já foi indicado ao Tony, né, de melhor musical. Eu tô escutando os que foi indicado em outras categorias, coisa que o Felipe e a Letícia não estão fazendo, né? Esse aí é um a mais que eu escolhi fazer. Então, e a gente tá dando nota sempre de 1 a 5 conforme a gente vai escutando. Que é a questão, né, de 5 estrelinhas. Que 1 é, tipo, ruim. 2, regular. 3, bom. 4, ótimo. E o 5, é excepcional, excelente. Né? Então, essas são nossas notinhas que a gente vai atribuindo para cada vez que a gente vai escutando um cast recording. Bem, a gente então finalizou, né, o último episódio até metade dos anos 80.
que, como a gente tava falando, foi bem puxado, né? Então a gente vai continuar agora com o próximo musical que ganhou o Tony de melhor musical de 1985, que foi o Big River. Bem, o Big River é baseado no super famoso livro As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Bem, quem não conhece, devia conhecer esse livro, é maravilhoso. E conta a história do Huck Finn, que ele mora em Missouri, tipo, 1840, e ele quer fugir do pai violento dele, aí o pai quer a custódia do Huck Finn, porque para conseguir a pensão, né, para conseguir um dinheirinho tendo um filho. Só que ele decide então fugir. Nisso que ele foge, ele conhece o Jim, que é um escravo que também tá fugindo, que quer encontrar sua família e o filho em outro lugar. Então eles navegam o rio Mississippi abaixo, tentando buscar essa liberdade. Então, eu não vou, tipo, dar muitos outros detalhes, porque Huckleberry Finn tem um filme musical, que não é o Big River, mas existe um filme musical, tem filme, tem outros filmes também, livro, enfim. Tem várias coisas que você pode procurar sobre as aventuras de Huckleberry Finn, que o Big River é baseado. E nós aqui demos nota 4 todo mundo, né? E aí, o que vocês acharam de Big River? Gente, eu gostei muito, porque assim, eu não gosto muito de Huckleberry Finn, mas que delícia, né, ouvir isso. Eu gostei bastante dessa orquestração e eu com certeza assistiria ao vivo se fosse com essa versão. Se fizessem um revival, talvez eu achasse que não ficaria tão bom. Ah, mas o revival até que ficou bom. Eu já dei uma conferida nas coisas do revival, ficou legal. Então... Ah, é? Sim. Não, mas eu gostei, pra mim. Eu vou procurar, mas provavelmente essa vai ser a versão definitiva. E o fio tem cara de que é montado em toda escola, não tem? Não tem essa vibe de que toda escola deve montar essa... Eu acho que por ser uma coisa meio baseada num clássico americano. Sim, sim. Precisa muito montado em escola americana. E tem até que eu queria ver com o Phil, né? Porque o Phil sempre reclama quando é umas músicas country, né? Que todas as músicas. Tanto que eu não lembro o nome do cantor, mas foi compostas as músicas e letras por um cantor super famoso, country dos Estados Unidos. Então, Phil, você que não gosta, o que você achou então? Então, eu abri meus comentários falando, apesar da vibe country, porque realmente eu não curto tanto, ela é muito bem produzida e ela tá muito dentro do contexto. Então, assim, você consegue viajar naquela obra. Por mais que esse tipo de sonoridade não é a minha favorita, e eu dificilmente vou ouvir essa trilha muitas vezes, ainda assim é tão bem desenvolvido, é tão bem orquestrado, eu achei muito gostoso, assim, muito bem feito. Por isso até que eu dei um 4, mas assim, dificilmente eu colocaria essa trilha num random aqui, eu provavelmente pularia se aparecesse. Mas você, por exemplo, comparou esse musical com aquele o Pump Boys and the Ednettes, que a gente falou que era country também, só que é outra coisa, né? Tipo, tem uma qualidade muito superior. É outro nível de country. Eu gostei mais... Inclusive, a gente já ouviu vários countries, né? Assim, vários musicais com estilo country. E esse, pra mim, foi um dos que mais soou agradável. Eu acho que as composições são lindas. Eu acho que funcionou super bem no palco, né? Tanto que até teve o revival. Então, pra mim, é um lindo espetáculo. E é gostoso escutar a trilha. Então... Não, eu queria muito mais... Eu não vi vídeo nenhum ainda, né? Desculpa, gente. Fica falha minha. Mas, assim, parte da peça, pelo que eu entendi, é numa balsa, descendo um rio. Eu assim, gente, como é isso no palco, meu Deus? Eu quero ver como que é isso. Fiquei curioso. É lindo, é lindo. Vale a pena dar uma olhadinha. É bonito mesmo. Ou seja, esse aí, então foi... Eu acho, assim, que até mereceu, realmente, né? Depois a gente vai comentar os outros. Eu acho que esse mereceu ganhar, porque... Eu acho que por esse ano mereceu, sim. E aí, pode ver que até na sequência a gente vai comentar que a gente deu notas um pouco abaixo. Sim. Mas esse é muito gostoso de ouvir. Vamos pro próximo, então, que foi indicado o melhor musical e não ganhou, né? Que é o musical Grind, que não é o Grindr, é o Grind. Não é ainda nesse nível. O Grind, ele passa num teatro burlesco da era da Grande Depressão, em que um quadrinista negro tenta construir um relacionamento com uma ex-stripper, e ao mesmo tempo, um ex-terrorista irlandês, ele tá atormentado pelo passado, e aí ele consegue um emprego com um comediante cego, eles, tipo, sendo uma marionete desse comediante cego, e aí todos eles têm que enfrentar as dificuldades pessoais, as dificuldades do trabalho e ainda o racismo que divide a empresa. E o que vocês acharam? Todos nós demos nota 3, né? Eu lembro que quando eu comecei a escutar, eu falei, meu Deus do céu, que saco, tipo, não vai render em nada, tipo, já tava lá em 1 e 2 minha pontuação, daí eu terminei no 3, porque eu acho que foi melhorando a qualidade,
E daí também comecei a ler mais sobre o musical, achei mais interessante. Só que assim, foi um musical bem fracassado na Broadway. Tipo, pelo que eu li, falaram que era uma mistura de muita coisa, muita bagunça no palco e não dava pra entender. Então, e tinha também muita questão social que eles tentaram colocar. Então, era interessante e ao mesmo tempo era ruim. Então, eu não sei. Me deu a impressão, não sei vocês, de ser uma coisa meio repetitiva algumas músicas. Me deu essa impressão que chega... Eu concordo com você que chega uma hora que você fala, putz, de novo. Aí chegou no final, ele fica melhor, mas ao mesmo tempo não fica, sabe? Ele fica muito parecido com outras coisas que a gente já ouviu, que a gente já viu. Sim. Então, pra mim também... Por isso que eu dei o 3, porque ele não é ruim. Eu gosto desse estilo de musical. Mas ele fica muito repetitivo com outras coisas que a gente já ouviu. E parece realmente ser uma bagunça. E pra mim, assim, ele é mais do mesmo, só que pelo menos ele cresce do começo pro final. Isso pra mim já é um ponto positivo, sim, senão teria dado um 2. Mas então, aí ele cresce e pra mim ele não passa assim de um crescimento, de 0,0001. Sim, não. Ele cresce... Não chega a ser você chegar, putz, começa... Passou de 0,0001, imagina que crescimento. Vocês entenderam o que eu quis dizer, sim, vai. O meu problema com ele foi assim, eu gosto, por exemplo, mais das músicas dele do que do Big River, provavelmente. Eu gosto dos vocais, o Ben Vereen tá muito bom, é maravilhoso. Tem músicas que são pra mim standouts, assim, que músicas que deu vontade de ouvir. Só que é muito bagunçado e você, tipo assim, você ouve uma música, você presta atenção e aí depois você se perde, você vai olhar o WhatsApp, sabe? Eu acho que ele tem um sério problema de te manter ali. Eu não consegui me pegar ali. Então, tipo assim, é bizarro dizer isso. Sim. Ele tem uma nota menor do que o Big River, apesar de eu gostar mais das músicas dele. Assim, tem músicas que eu me empolguei muito mais nele. Mas como um todo, eu, assim, não me deu vontade nenhuma de ver isso montado, de pensar como isso seria montado, de tentar imaginar isso montado. Então isso é a pior coisa que pode fazer, né? Pra mim, o que mais chama atenção até é a capa do álbum do que as músicas em si, porque a capa é linda. Mas as músicas realmente não atraem. Eu tava lendo aqui, eu tenho um livro sobre os flops da Broadway, e eu tava lendo sobre esse musical. E tem mais detalhes sobre os personagens, né? Tem um personagem que é uma stripper, né? Que o nome é Letícia. Ou seja... Oi, Letícia. Exatamente. Mas enfim, bora então pro próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o Leader of the Pack. Então, Leader of the Pack, ele é mais um musical de jukebox. Ele é baseado na vida e nas músicas da Ellie Greenwich, que era uma cantora e compositora, e mostra a carreira dela e a vida profissional dela entre os anos 50 e os anos 80, usando as músicas que ela escreveu e coescreveu com várias outras pessoas. E eu acho interessante que ela tá no elenco, ou seja, ela escreveu um musical sobre a própria vida, ela encenou, ela fez um tudo, e ela tá aí, o musical foi indicado só a melhor musical. E uma coisa que eu achei legal, porque uma das pessoas que faz ela mesma também dentro do musical é a Darlene Love, que essa atriz ela fez Carrie logo depois, que ela fazia professora. E então ela mesmo, tipo, no começo ela fala, eu sou a Darlene Love, eu tô aqui pra apresentar não sei o que. Eu falei, gente, tipo, é ela mesmo realmente dentro do musical, sabe? Então, nós demos nota 3, só que assim, eu gostei, pra mim era até um 3,5, porque eu gostei bastante, eu acho que as músicas são muito boas, eu não conhecia as músicas dessa mulher. Eu acho que assim, ele é muito, muito gostoso de escutar, mas cai naquela coisa, é um outro jukebox, sabe? Então... eu até anotei isso, que ele começa bem, e aí depois cai naquela mesmice de jukebox, aí chega uma hora que até eu que gosto, fica cansado de ouvir. Pra mim começa muito bem Não, eu anotei, eu gostei muito do começo, o começo até eu voltei algumas vezes pra ouvir, porque eu falava, gente, não é possível que vai cair nessa mesmice. E aí eu voltava e ouvia de novo. Aí eu falei, não é possível, mas é possível, a gente cai na mesmice, e aquele jukebox que você... Chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, mais uma. Nesse caso parecia bem um best-of, né? Parecia um CD, assim, então ouvindo as melhores da Ellie Greenwich. Highlights. Exatamente, então parecia muito um álbum normal, não um álbum pop. Mas eu acho que, assim, pra quem gosta da artista, que gosta das músicas, eu acho que deveria ser super divertido assistir. Tipo, tem uma vibe muito gostosa as músicas, são muito legais. Não, se você, aquilo que a gente já falou umas outras vezes. Se você fosse parar pra ouvir só como um CD, ele funciona melhor do que como um musical. A gente já falou isso de outros, então eu acho que a gente caiu no mesmo caso. Porque a gente até vai falar de outros jukeboxes aqui, né? Porque pra mim, assim, como a gente tá num desafio sobre teatro musical, então a gente
tava esperando teatro, a gente tava esperando história, né? Então daí decepciona muito quando a gente não tem muito disso, sabe? Que é muito raso. Então, infelizmente, daqui em diante vai ser só Jukebox. É bem isso, assim, eu senti que eu não conhecia um musical novo, eu conheci uma artista nova, que é Ellie Greenwich, beleza, sim. É justo, é válido, mas assim, conheci um musical novo? Não sei nem sobre o que é a vida dela. Uhum. Bem, daí teve outro musical que foi indicado ao melhor musical, que é o Quilters, mas não tem trilha sonora. E também teve outro musical que foi indicado em outra categoria, que é o Harrington and Hart, que também não tem trilha sonora, então não escutei. Vamos para o ano de 1986, que daí é o vencedor do Tony Awards esse ano, que é o The Mystery of Edwin Drood. Então, o The Mystery of Edwin Drood também é baseado num romance, né? Que no caso ele não foi acabado pelo Charles Dickens. E é um mistério interativo. É mais ou menos assim. O Edwin Drood foi assassinado e ninguém sabe por quem. Então a troupe Music Hall Royale vai convidar o público a tentar descobrir o mistério do assassinato. E aí todos os atores, eles fazem 2 personagens. Os atores da companhia e os personagens da peça que eles estão fazendo, que é o mistério do Edwin Drood. E, gente, eu fiquei muito interessada em ver isso ao vivo. Eu queria. Eu achei muito gostosinho. E lembrando que tem, eu acho que se não me engano, são 6 ou 7 finais diferentes desse musical. Tem, porque você pode cair no clássico caso do mordomo, o outro caso da madame. Então, é o público que escolhe o final do musical. Não é uma coisa assim que tem feitinho. Eles têm os finais ensaiados. Sim. Se eu não me engano, é bem isso que o Rafa falou. São 6 ou 7. E aí o público vai lá e seleciona. Sim, tinha votação. Tinha votação. Tinha votação. E eu achei uma ideia genial isso. Eu achei muito legal. E as músicas fazem você ter... Não sei vocês, mas eu fiquei com muita vontade de ver isso ao vivo e tentar participar do mistério. Eu tenho um pequeno problema, eu falei pra vocês, né? Eu dei nota 3, vocês deram nota 4, né? Eu conhecia já do Revival, já escutemos 2 vezes o Revival, pra mim nunca desceu, nunca achei interessante. A original que a gente escutou agora é muito superior do Revival, muito superior mesmo. Só que ainda acho, assim, que as músicas, assim, são boas, mas sabe, assim, que pra mim é meio puxado escutar, eu não consigo me conectar. E eu falei até pra vocês, né, a premissa é maravilhosa, assim, o lance de vários finais diferentes, ser diferente, né, você escolher. E a história é boa, é baseado no Oliver Twist, no Charles Dickens, que é incrível. Em um livro. Em um livro, né, que é inacabável, Inacabável não, Nossa, que essa palavra? Tô tudo confuso. Inacabado. Um livro inacabável. Inacabável. O livro não tem fim, gente, tem fim. Tá? O Charles Dickens fez um livro infinito. Infinito, se lê. Estamos psicografando ainda o final. Ai, que horror. É um livro que foi... Não tem fim, porque ele morreu. Mas eu acho assim, tudo muito interessante. Tudo que rodeia o musical eu acho muito interessante. Mas pra mim, escutando a trilha não funciona. E eu acho que eu só ia gostar se eu visse só ao vivo, montado, que deveria ser incrível. Mas... não, isso sem dúvida. E você, achei muito divertido. Eu acho que, obviamente, como todo mundo falou, o conceito é muito legal. Eu gosto das músicas, mas eu acho que falta uma música, assim, que você saia cantando, que você saia, tipo assim, impactado. Eu acho que nenhuma música me fez, tipo, me impactou tanto, mas eu consigo ver como ela conta super bem toda a históa. Só que eu acho que pro nosso desafio é muito cansativo, porque aí tem 4 opções da música. Aí você ouve meio que a mesma música com 4 versões. Pro desafio, ficou muito cansativo pra mim nesse sentido. Mas, assim, é maravilhoso. Assim, eu veria isso montado 4 vezes, ou 5, 7, sei lá quantas vezes precisaria ver pra ver todos os finais. Vou ver todos os finais. E esse é um musical que tem muito fãs. Tipo assim, eu sei que assim, tem vários amigos que é apaixonado por esse musical. Eu sei que a Bianca Tadini é, tipo, vidrada nesse musical. Então... Só que pra mim não me pegou muito, não. Mas é super legal, assim, né? A premissa é muito boa. É muito legal. Enfim. Daí nós temos um outro musical que também foi indicado a melhor musical, que é o Big Deal, que não tem trilha sonora. E daí também tem um musical que foi indicado a melhor musical, que é o Song and Dance. Bem, o Song and Dance é um musical do nosso outro velhinho, Andrew Lloyd Webber, né? Com músicas e letras do Don Black. E o que era legal desse musical, porque na versão Broadway, quem fez é a Bernadette Peters, que pra mim é uma coisa muito
diferente Bernadette Peters fazendo Lloyd Webber, né? Tipo, você não espera. Muito. Eu até levei um susto quando eu vi que era com ela. Você espera Foi o primeiro ela Tony dela, né? Foi o primeiro? Acho que foi, o primeiro né? Tony dela, que ela foi Andressa, indicada no ajuda Sandler, nós mas aí. perdeu. Eu acho que foi mesmo. É. Né? Tipo, incrível. Bem, o musical Song and Dance, ele é 2 atos, é como a maioria dos musicais, só que o primeiro ato é só música, interpretação, e o segundo ato é só dança. O primeiro ato, ele na verdade é um musical Tell Me on the Sunday, que é um musical tipo, pra uma pessoa só uma mulher fazer. E o segundo ato é um álbum que o Andrew Lloyd Webber escreveu até por irmão dele tocar, chamado Variations. Eles uniram esses 2 trabalhos, um musical e um álbum, né, do irmão do Lloyd Webber, e fizeram um musical disso. O primeiro ato, que é o musical Tell Me on the Sunday, ele conta a história da Emma, que é uma inglesa, que ela faz chapéus, e ela decide ir para os Estados Unidos em busca do amor. Só que daí assim, ela vai de cidade a cidade, procurando o amor, e ela se relaciona com vários homens, até que ela decide voltar para Nova York, onde ela iniciou, né? E ela vê que o amor não é algo muito fácil de se resolver, mas basicamente tipo, é um monólogo de uma mulher só falando sobre relacionamentos. E aí o segundo ato, que é só composto por dança, é um desses caras que ela se relacionou, então é o ponto de vista desse um dos caras, que é feito só através da dança. Então é basicamente esse o musical. E vocês deram nota 4. Eu dei nota 4, Felipe deu nota 3 e Letícia deu nota 4. E aí? Ah, gente, eu gostei, né? É isso que eu falei, eu até levei um susto quando eu vi que era Bernadette Peters. E gente, que gostosinho, né, de ouvir. Sim. Completamente também diferente. Eu imaginei que você imagina assim, quando falar Andrew Lloyd Webber, pra mim vem uma coisa espalhafatosa, grande, e não sei o que, você fica esperando. E esse é tão gostoso que eu vi que eu até, quando eu terminei, eu falei, gente, nem parece dele. Mas tem uma coisa, vocês escutaram só o da Broadway, né? Porque quem for escutar, o da Broadway só tem o primeiro ato, que é o Tell Me on the Sunday. Então não tem os instrumentais aqui do segundo ato. O Phil chegou a escutar o de Londres, que é completo ou não? Eu escutei só o segundo ato de Londres. Ah, tá. Não, beleza, sim. É porque, assim, ele é muito diferente, né? Tipo, realmente é bem distinto. Eu gosto muito do Tell Me on the Sunday. Tem, tipo, assim, músicas lindas ali. E Bernadette Peters tá mandando super bem. E até o próprio Variations, que é o segundo ato, tipo, é um álbum instrumental, tipo, de dança mesmo. Então, e bem anos 80. Então, assim, quem tem a curiosidade, de repente, ainda não conhece, né? Então tem que escutar o de Londres, né? E o da Broadway, né? Porque daí tá mais completo de Londres. E você, Phil, o que você achou? Então, eu gostei. Acho que foi a primeira vez que eu senti uma sonoridade de anos 80 em algumas músicas, assim, bem mais marcante. Coisa que eu tinha reclamado que eu não tinha ouvido na primeira metade da década, né? Tem músicas que são, tipo, maravilhosas, arrebatadoras da Bernadette Peters, mas eu acho que tem músicas também que são muito flat pra, tipo, posso pular, sabe? Eu preciso ouvir até o final. E isso me incomodou. Principalmente porque, assim, gente, eu amo a Bernadette Peters, eu amo ela de paixão, e o fato de eu estar ouvindo e eu não estar engajado e eu não estar querendo ouvir, me fez sentir ainda mais de bode com o musical. Mas eu gostei bastante do segundo ato, tipo, eu acho que talvez se eu tivesse escolhido um dos atos para deixar rolando enquanto eu tô fazendo alguma coisa, para relaxar, eu acho que seria o segundo ato, talvez, porque eu acho ele mais regular, ele tem menos momentos que eu desgostei. Mas foi por isso que eu dei, eu até falei pra vocês, eu escrevi 3 ou 4, assim, pra mim ele tava quase num 4. Mas eu acho que a irregularidade do primeiro ato me deixou no 3. Sim. E lembrando que nesse musical tem 2 músicas assim que são espetaculares do Andrew Lloyd Webber, que é o Take That Look Off Your Face, que é super famosa, e o Unexpected Song, também que é incrível. São 2 músicas que vale muito a pena conferir. E um detalhe que até daí eu mostrei, né, pra vocês, falei pra Letícia, que no Variations, né, tem um trechinho de uma música, que eu acho que é Variations 8, que é o Stick It to the Man. Stick It to the Man. É do Escola do Rock, né? Então... Escola do Rock. Ou seja, ele pegou e reaproveitou a música que ele já tinha composto pra colocar no musical, né? Andrew Lloyd Webber se autoplagiando. Sim, exatamente. Daí eu comecei a escutar e falei, gente, de que musical que é isso? Da onde que é? Daí eu falei, tá. Eu fiz exatamente isso. Quando começou que o Rafa me mandou primeiro antes de eu ouvir tudo. Aí eu ouvi, eu falei, gente, peraí.
algo de errado não está certo aqui. E eu não conseguia me vir na cabeça que musical que era. E ele me manda, e eu fiquei tipo, não é possível. Aí eu mandei no grupo e falei, Rafa, é esse Ticket do Man? Aí ele me questionando, porque eu fiquei meio em dúvida se era. Sim, era mesmo. A gente, parte da minha implicância com o G. Lloyd Webber é que frequentemente ouvindo os trilhos dele eu penso, mas isso não é... Isso não parece um pouco Evita? Não é. Mas tem vários momentos que você fica tipo, mas não é? Mas não é. Então, assim, eu acho que ele se repete um pouco nesse sentido. Mas, enfim, é uma implicância minha pessoal. Ele é foda, eu gosto de várias coisas dele também. Bem, o próximo musical também que foi indicado a melhor musical e não tem trilha sonora, que é o Tango Argentino, que na verdade, era um show de tango, que, sei lá, tipo, eu achei muito X. Era bem realmente um show de tango. E um detalhe interessante que eu lendo sobre o, né, vendo os atores e tudo mais, tem um brasileiro que fez esse espetáculo lá na Broadway. Então, só que eu tentei procurar ele hoje em dia, não consegui achar. Sotaque de americano. Tango argentino. Tipo, tango argentino. Tango argentino. Tango argentino. Argentino. Isso em espanhol. Bem, depois também tem outros musicais que não concorreram ao melhor musical, que tem o Jerome Kern, Ghost of the Hollywood, que eu escutei, que eu dei nota 3, que eu amo Jerome Kern, que é o compositor de Showboat, só que pra mim ficou tão mais do mesmo, tipo, é um outro jukebox com as músicas dele que nada acrescenta. Então, enfim, nota 3. E tem um musical, tem vários aqui que não tem trilha sonora, que é o Uptown It's Hot. Tem Jerry's Girls, que tem trilha sonora, mas eu não achei pra baixar, não tem no Spotify, que é um jukebox com as músicas de Jerry Herman, que eu gosto desse aqui, eu lembro que eu já tive e gostava de escutar, até porque tinha a Andrea McCardle, né, que é a Annie original, tinha ela no elenco, mas enfim, não achei lugar nenhum. Tem Wind in the Willows, que é baseado num livro que até tem agora, até tava passando agora ontem, naquele The Show Must Go On, né, que passa os vários musicais. Tava passando ele, mas não é esse em específico, é um outro musical baseado no mesmo livro. Então, só pra não confundir, que são musicais distintos. E também tem o musical The News, que não tem trilha sonora, que eu vi que é um super flop da Broadway, que foi feito por 3 pessoas que não entendem de musical, não entendem de Broadway. E daí também tem o Singing in the Rain, né, que é o Cantando na Chuva, que eu escutei e dei nota 4. E aí encerra o ano de 86 e vamos para o ano de 87, que aí começou a ficar interessante as coisas, né? Sim. Que daí o vencedor de 1987 é o Les Misérables. Vamos lá, então. Finalmente o ano fica bom. Em 87 a gente tem então Les Mis, que é a história, pra quem não conhece, quem estiver preso numa caverna e não souber o que é Les Misérables, é a história do Jean Valjean, um cara que ele tá preso há 300 anos, 19 anos, porque ele roubou um pedaço de pão. E aí quando ele consegue sair, ele tá desesperado, ele não dá um emprego pra ele, pagam mal a ele. Então ele rouba um padre, o padre perdoa ele quando ele é preso e fala que ele deu as coisas pra ele. E ele usa esse momento de catarse pra virar um novo homem e mudar de vida. E ele muda de identidade e ele vai ajudar qual é o nome da menina? A Fantine. A Fantine, que tá morrendo e canta, que todo mundo conhece. Canta... Ai, meu Deus, qual é o nome da música? I Dream a Dream. I Dream a I Dream. Dream a Dream. E aí ela morre e ele vai cuidar da filha dela, que é a Cosette. E enfim, no pano de fundo tem uma revolução na França e tem sempre um policial perseguindo ele, que é o Javert. Pra quem for ouvir a trilha, já aviso, o nome das músicas tem um spoiler. Tem uma música que é tipo... Sim. Como um personagem acaba, o nome da música. Então, assim, cuidado. Sim, Mas se você também não tem um spoiler, sinto muito também. Ai, gente, mas pelo amor de Deus, todo mundo conhece, mais por causa do filme, né? O filme é super famoso, né? Sim, sem dúvida. Teve já 50 mil versões pelo mundo. Sim. E daí nós demos nota 5, né? Porque... gente, é espetacular, né? Essa versão, tanto a londrina quanto a da Broadway, né? Que são as, entre aspas, originais. São sensacionais, né? As duas. Pra mim, as duas são as definitivas. É uma trilha muito maravilhosa de escutar. Tipo, realmente dá pra entender o porquê revolucionou a Broadway, porque olha até então o que a gente tava tendo e do nada jogado Les Mis no palco, né? Então, eu imagino como que deve ter sido impactante, sabe? Tipo, muito com impactante. Com certeza, sem dúvida. A orquestração do Les Mis é uma coisa assim que você não ouve, você sente. Sim.
Eu tava sentindo falta de uma coisa épica, assim, né? Parecia que a gente tava num mormaço, assim. Não tinha nada tão grandioso, nada tão envolvente. Não sei, tava sentindo muita falta disso. E o Les Mis veio... eu acho que o que tinha de grandioso, porque o Les Mis é um mega musical, né? Era o Cats, mas, tipo assim... Ainda é uma outra pegada, não é tipo aquela coisa épica, né? Igual o Phil falou agora, tipo... E sem falar que o Les Mis tem realmente uma história, tipo... É a história que realmente tá se desenvolvendo. Então era um... Eu acho que devia ser muito foda assistir isso na época. Você ser daquela Com época certeza. E assistir ali, sabe? Eu até brinco que eu gostaria de voltar no tempo só pra ver essas primeiras versões do Les Mis, porque o Les Mis é meu musical favorito. E eu vindo essa versão original, só pensava nisso. Falei, putz, imagina como deve ser a cena X com essa versão no palco londrino, no palco da Broadway. Nossa, deve ser lindo. Eu queria voltar, gente. E a gente já teve muitos atores maravilhosos que já fizeram os personagens, então, enfim. É um musical que tem que conhecer, né? Teve até pouco tempo no Brasil. É aquilo que eu falei, tem 50 mil versões pelo mundo afora. Ou seja, não precisa nem ficar falando muito do Les Mis, todo mundo já sabe do musical, né? Mas não escutem a trilha do filme, porque tem o Russell Crowe fazendo Javert e é uma das coisas mais pavorosas do mundo. Ele atrapalha muito, mas enfim. Enfim, escutem estas versões, são as melhores. Qualquer outra anterior pode escutar. Inclusive tem umas versões de aniversário que são tipo concertos, que são todos maravilhosos de ouvir. São todos maravilhosos. Tem as de 10 anos, 25 anos, que são boas também. Se bem que tem, se bem que tem o de 25 anos que tem um dos Jonas Brothers que faz lá. Nossa, não, amiga, a gente finge que essa parte não existe, mas porque tem a Samantha Barks fazendo a tem a Samantha Barks que é maravilhosa. Que salva. A gente pega a Samantha Barks que funciona no filme também, mas aí tira o Javert que não funciona. A gente vai montando. Tem uma Pérola do Pão que funciona lá. Teria que desmontar e montar tudo, né, no outro elenco. Mas bora... gente, então tudo bem. Bora pro outro musical, que foi indicado a melhor musical, que é Me and My Girl. Então, esse Me and My Girl, ele foi indicado, ele é sobre uma pessoa bem unrefined, como que eu digo isso? Uma pessoa que não tem muito refinamento, uma pessoa chamado Bill, e ele descobre que ele é um dos 14 herdeiros de Earl of Hereford, e ele tem direito a uma herança, só que para ele receber essa herança, ele tem que ser aprovado pela duquesa. E a duquesa fala que para ele receber a herança, ele tem que largar a mulher dele, a namorada dele. E ele não quer largar a Sally. E aí acho que a história vai um pouco nisso, né? Ele tentando ganhar a herança, mas querendo manter a namorada. E eu dei nota 5, vocês deram nota 4. Bem, eu já conheci esse musical antes, eu acho esse musical, tipo, incrível. Incrível pelo, assim, porque esse musical originalmente é de 1937, ele só foi montado na Broadway nos anos 80, tipo assim, não dá pra compreender o que aconteceu, que eles nunca montaram antes, né? Porque, na verdade, é um musical londrino. Então, tipo, ele é, assim, um dos primeiros book musicals, assim, tipo, né? Aquele musical que tem um enredo, tem história pra ser contada. Então, e tem alguns detalhes que até deixar aqui de facts, né, de fatos, porque tem a música Lambeth Walk, que é a mais famosa do musical, que eu acho que é a melhor de todas. Ela é uma música que foi muito importante, que ela meio que foi assim, uma Macarena lá dos anos 30 e 40, porque as pessoas... porque as pessoas, tipo, dançavam essas músicas nos clubes, as pessoas faziam coreografia. Era uma música muito famosa, tipo assim, todo mundo sabia dançar, fazer a dança do Lambeth Walk. E ela foi usada até pela propaganda nazista, tipo... sim, ela foi usada pela propaganda nazista, de tão famosa que ela era. Tanto que assim, até hoje em dia, tipo assim, ela é meio, né, tipo, as pessoas acabam não aceitando tão bem quando lembram dessa parte, porque ela acabou ficando meio polêmica, sabe? Então, mas assim, é uma música belíssima, incrível pra cima. E, eu acho incrível esse musical. É uma delícia de escutar. É aquele Old Broadway, mas não é um Old Broadway embofado, igual a gente fala, né? É quer dizer, nem é Old Broadway, né? Porque o musical não é Broadway. Mas é um musical antigo lindo, lindo. As orquestrações, essa versão é maravilhosa. Tudo maravilhoso. Então agora eu vou desconsiderar meu comentário, porque eu coloquei assim, algo nos moldes do My Fair Lady. Mas tem! Mas se você parar pra pensar, o Me and My Girl foi escrito antes. Agora que eu soube dessa curiosidade, que eu não sabia, que eu não achei isso, shame on you, Google, eu não achei isso, eu tô revendo meus conceitos, porque agora eu acho que o My Fair Lady era parecido com ele.
Sim, pode ser. Não, mas é o estilo, aquele bem estilo londrino de musical. Então, eu acho que é isso. Mas é uma delícia, eu concordo com você. Ele é muito gostoso de ouvir, gente. Até eu que não sou agora, né? Que agora eu virei fã de Old Broadway, mas eu não era. É gostoso de ouvir, vale a pena. Eu gostei bastante. Eu só não dou 5 porque é isso que eu não dei 5 porque é exatamente isso. Eu falei, gente, é nos modos My Fair Lady. O My Fair Lady é uma coisa meio grandiosa, mas agora eu tô vendo que eu poderia ter dado um 5. E se procurarem... Só um pouquinho, desculpa, Fio, tô só te cortando. Não, se vocês procurarem vídeos de qualquer apresentação desse musical, vocês vão ver que é muito grandioso, é muito legal de assistir. Então, eu acho que deveria ser muito legal assistir na época. Eu achei a trilha muito gostosa, só que, tirando acho que 2 ou 3 músicas, ela não me marcou tanto. Mas assim, eu dei nota 4, que é maravilhosa, né? Só que eu também acho que criei uma expectativa muito grande, porque ela teve mais indicações do que Les Mis. Eu fiquei assim, gente, o que tem mais indicações que Les Mis? Que tem um elenco perfeito e tem todas as indicações técnicas possíveis do mundo. E ele tem mais. Aí eu fui esperando assim, nossa, agora eu vou ser arrebatado. E ela é boa, ela tem músicas boas. Eu dei uma nota 4, que é uma nota maravilhosa, mas eu senti que faltou alguma coisa. Eu fiquei esperando alguma coisa a mais. Inclusive, o Les Mis, ele foi um fracasso de crítica, né, quando ele lançou. Olha que coisa, gente. Sim. Como pode? Mas é aquela coisa, não é porque as críticas não gostaram que o público que paga, que dá o dinheiro, não vai gostar, né? Porque quem mantém, lógico, quem mantém é também o público, mas nos Estados Unidos é a crítica também, né? Mas eu acho assim, se a galera tá gostando, tá pagando, tá enchendo o teatro, né? Foda-se as críticas. Vamos pro próximo musical, que o musical é Rags. Rags tem 3 pessoas que escreveram, que são extremamente famosas, que já falaram de música, que a gente já cansou de falar deles aqui. Que as letras são do Steven Schwartz, conhecido do Pippin e Wicked, que a gente vai falar bem pra frente. Joseph Stein, que escreveu Annie e Bye Bye Birdie, que desculpa, falei errado. Joseph Stein escreveu Fiddler on the Roof, que é o libreto dele. E o Charles Strauss, que escreveu Annie e Bye Bye Birdie, que a música é dele. Sim. A história é da Rebecca Hershkovitz e o filho David, que quando eles saem da Rússia rumo aos Estados Unidos em 1910, eles estão tentando ter uma vida melhor, mas Nova York não é receptiva para essas pessoas judias. E aí ela encontra uma outra galera de judeus, que eles se unem para fazer uma comunidade e tentar ter uma vida mais digna nos Estados Unidos. E esse é considerado um dos maiores fracassos da Broadway, que teve 4 apresentações. Gente, eu fiquei chocada com isso quando eu li. Eu falei, meu Deus, e o musical não é ruim! Não é ruim. É que eu aqui lendo no livro, eles esperavam muito que tivesse vendas antecipadas e quase ninguém se interessou pela história de comprar os ingressos. Então por isso que meio que flopou. Mas eu e Letícia demos nota 4, né? E Felipe deu nota 3, né? E aí, Felipe, você não gostou, não achou tão bom assim? Também, eu achei que ela meio que passa batida, assim. Eu não parei muito, e o que acontece muito quando eu gosto, eu tô ouvindo, trabalhando, eu paro o que eu tô fazendo e vou ler a respeito, e vou ouvir de novo uma música, e nesse musical não teve nenhum momento que eu me senti tentado ok, deixa eu tirar minha vida aqui e parar pra ouvir isso, sabe? Pra mim não é que fosse ruim, o 3 é um bom, mas não é nada maravilhoso, né? Eu achei incrível que a Judy Kahn, que tá no elenco, ela, depois das 4 apresentações, ela foi pra fazer Les Mis. Então, tipo assim, amiga, que sorte que você deu. Você saiu do maior flop e você foi pro maior sucesso, sabe? Exatamente. É. Se bem que depois ela também fez... Nossa, ela fez o Chess também depois. Então ela fez, acho que uma temporada de Les Mis e ela faz o Chess, que foi outro fracasso. Coitada. Nossa, que situação. Mas já tem a carreira marcada por isso. E ela já tinha feito o Edwin Wood. Nossa, realmente, Nossa. É verdade. Tipo assim, que ano dela? Ela já tá comandando palhinha. Eu acho que esse musical deve ser interessante ver no palco, tanto que teve um revival recente em Londres, que fez bastante sucesso, tem até trilha. Eu achei as músicas lindas, já conheci um pouco das músicas, eu gosto bastante. Deve ser, mas assim, aquela coisa assim, que eu não colocaria várias vezes pra escutar a trilha, mas eu acho que ver isso montado no palco deve ser lindíssimo, porque as músicas são lindas. E uma coisa interessante que eu tava lendo aqui, né, é que muitas pessoas na época falaram que é uma continuação do Fiddler on the Roof. Porque o Fiddler on the Roof são as pessoas saindo da Rússia, né, indo pra outros lugares. E esse meio que da onde parou, né? Verdade. Tipo, agora que você falou isso que me caiu a ficha. Dela saindo da Rússia, né, fugindo e chegando nos Estados Unidos.
Então, é uma continuação do Fiddler Seria on the tipo, Roof, tá vendo? E o pessoal acha que continuação veio com Love Never Dies, depois do Fantasma da Ópera. Só especialistas que entenderam que o Rags foi o primeiro, a sequência. Exatamente. Ou seja, continuações são flop, não façam. Não faço. Não faço. Basicamente isso. Gente, pra mim, tipo, continuação do teatro não tem porquê. Porque daí vai que a pessoa tá assistindo primeiro, como que vai fazer? Só se os dois estiverem em cartaz ao mesmo tempo, né? Tipo, se os dois estiverem em cartaz ao mesmo tempo, beleza. Faz igual o Harry Potter, que o Cursed Child, que tem a parte 1, a parte 2 no mesmo dia, a parte 1 de terça, a parte 2 de quarta, os negócios assim, tem que fazer assim, gente. O Angels in America também. Mas anos depois, quando vai ter que que ser vão isso. montar o 2, não tem papo desse? Não, no palco não. Não. Eu acho que eu ouvi alguma coisa disso. Não. Mas enfim... Mas eu acho que é isso do Rags, né? Eu acho assim que quem gosta assim de músicas melodiosas, mais, né? Tipo, a sonoridade não é tão antiga, não. Eu achei que podia até ser mais antiga. Tem algumas músicas que soam mais antigas, mas é tudo muito lindo. Eu gostei muito dessa trilha. Beleza, bora então pro próximo musical. Que o próximo musical... Agora eu quero ver a explicação que você vai dar sobre esse musical, por favor. Vamos lá então. O próximo musical é Starlight Express, que é a música, né, novamente, do Andrew Lloyd Webber e as letras do Don Black de novo. Enfim, o Starlight Express, né, que eu sempre, né, sempre julguei. Ai, gente, ó, acho maravilhoso como que eu tô me redescobrindo, né? Bem... Gente, esse é o Rafael da quarentena. A quarentena tá acabando comigo. Ou seja... Era sensato, Rafa. Eu era, né? Nossa, eu nunca imaginei que ia gostar de Starlight Express. Bem, o musical é baseado no livro infantil The Railway Series, que é aquele que tem... Quem tá vendo o vídeo, tá no fundo aqui do Felipe, que é aquele do Thomas and the Tank Engine, que é aquele do trenzinho do Thomas que tem aquela carinha cinza, né, no trem da animação. Ou seja, essa série, né, essa animação foi baseada nesse livro. Só que é o seguinte, o Andrew Lloyd Webber ele não conseguiu fazer exatamente baseado totalmente no livro, porque o autor não estava deixando o Andrew Lloyd Webber fazer algumas mudanças, ele queria total controle, né, no musical, então o Andrew Lloyd Webber falou que não vou fazer. Daí teve uma outra coisa interessante, que até tipo, tem uma ligação com hoje em dia. Então daí o Andrew Lloyd Webber desistiu do lance. Eu tô explicando tudo isso o porquê dos três, tá? Pra depois ficar menos ridículo pra frente. Depois disso que ele largou, né? O Andrew Lloyd Webber foi convidado por uma TV americana pra fazer uma animação do Cinderela, só que todos os personagens eram trens. Ou seja, tinha o príncipe, que era um trem, a Cinderela e as irmãs também eram outros trens, e o príncipe ia escolher quem que era o melhor pra se casar, ou seja, quem que era o melhor trem, né, né, ou seja, é a história do Cinderela baseada em trem. Meio ridículo, né? Mas pensando bem, a gente teve animação sobre carros, não teve também umas coisas parecidas com carros também, então, ou seja, tudo nessa mesma linha. Só que daí parece que não deu certo, o Andrew Lloyd Webber não teve umas discussões lá com esses produtores da TV americana, e meio que ficou arquivada essa ideia. Só que aí, isso é anos 70, tá? Daí nos anos 80 que ele resolveu pegar toda essa história, essa ideia até do Cinderela. Tô falando que é interessante do Cinderela porque agora ele vai lançar o musical do Cinderela, né? Até ontem saiu uma música nova do Cinderela. Saiu, gente, com a Carrie Hope Fletcher maravilhosa. A música é meio ruim, mas ela é perfeita. Ou seja, tipo assim, tá tudo meio que ligado, sabe? Então por isso que eu acho que ele tá montando Cinderela hoje em dia, porque já tem esse desejo, né? Webberverse. Ou seja... Webberverse. Mas enfim, ele pegou então essa história, né? E daí resolveu realmente montar mesmo e colocar no palco. A história do Starlight Express é uma história de uma visão de uma criança que tá brincando com os trenzinhos dela, e essa criança cria uma história que ele quer fazer uma corrida com todos os locomotivos que ele tem para ver qual que é o mais rápido, ou seja, quem vai ganhar o título de Starlight Express. Daí o personagem principal, que não é a criança, que é a criança meio que narra ali, que só aparece a voz dela, é o trem a vapor Rusty, que até tem, né, o significado de enferrujado, né? Então esse trem a vapor Rusty, ele quer ganhar o título do Starlight Express. Na verdade, ele quer tirar o título de outros trens, que é o Greaseball e da Electra.
O Greaseball é um trem lá movido a diesel e elétrica a eletricidade. E ele pede ajuda ao Popa, que é um trem a vapor bem mais velho, né? E que ele sempre foi a lenda do Starlight Express. Daí nisso, acontece a primeira corrida e o Rusty ganha a corrida do Greaseball da elétrica. E nisso, né, ele chama a atenção de uma outra locomotiva, que é a Pearl, que daí começa meio que os dois meio se apaixonarem ali. E a Pearl meio que tá buscando, não o príncipe dos sonhos dela, né, mas a locomotiva dos sonhos dela, né, que é basicamente o Rusty. E depois acontecem outras corridas e tem, no final, quem realmente ganha o que ali. É basicamente essa história. Não é uma história muito profunda, tipo, é meio que uma coisa Cats, mas só a versão locomotivas. E é todo mundo cantando e em cima de patins, e é incrível, é maravilhoso. Então, com isso, já percebemos que Rafael amou o musical, o Felipe não, e eu tô ali porque eu gosto de coisas do Weberverse, mas... Adorei esse Weberverse. Bem, a gente tá tudo conectado, só não percebe quem não quer. Sim. Olha a nota que eu dei nota 5, né, que é surpreendente. Letícia deu nota 4 e Felipe deu nota 2, né, aí já tem controvérsias, né. Vamos lá então, vamos falar o que vocês acharam do Starlight Express. Gente, eu gosto das coisas do Andrew Lloyd Webber, mas do tanto que o Rafa falou, eu falei, nossa, vai ser a melhor coisa do mundo depois de Cats, né? Porque Cats é perfeito, só o Felipe não acha. E eu gostei, mas eu não achei, meu Deus, espetacular. Eu assistiria 300 mil vezes, eu ficaria ouvindo as músicas igual eu tenho feito com Cats. Ou qualquer outro dele. Mas é legal, é diferente. Você tem que ter a mente aberta pra entender. Se você ficar assim com sua mentezinha fechada, assim você não vai. Legalzinho. Vale a pena conferir. Mas como o Phil sempre fala, eu não colocaria no meu repeat pra ficar ouvindo eternamente. Gente, eu escutei 4 vezes o álbum de Londres. 2 Amigo, vezes. Você tá bem? Escutei mais 2 vezes o New London Cast. Tipo, assisti o bootleg. Desperdício de vida, gente. Você podia ter aprendido uma língua nesse tempo. Você podia ter aprendido a cozinhar. Eu fiquei realmente viciado no musical, porque, tipo, assim, achei incrível. Ah, mas ele não é ruim. Pelo contrário, eu dei nota 4. Eu achei muito, muito bom. Só que eu acho que tem hora que eu fiquei assim, gente, não é espetacular. É muito, muito bom. Mas... Antes do Felipe começar a falar, eu vou fazer uma pergunta pro Felipe, porque ele deu nota 2. Felipe, você deu nota 2 por causa das músicas ou por causa da história que pra você é muito nonsense, que tipo, não tem nada a ver? As duas coisas. Ouvindo a trilha, eu pensei assim, por favor, eu preciso que a minha vida me leve pra lugares onde eu precise nunca mais ouvir essa trilha. Se daqui a um mês eu tiver que ouvir essa trilha de novo, eu falhei na vida. Algo deu errado. Alguma decisão errada foi tomada. Então, assim, eu não quero nunca mais ouvir essas músicas. Eu realmente não gostei das músicas. Não é Kismet. Então, tipo, mas também nunca quero ouvir de novo essas músicas, gente. E a história, pra mim, é tipo... É tipo o Michelzinho, sabe? O Michelzinho que foi fazer a arte do governo brasileiro. Tipo, ele chamou uma criança de 5 anos. Faz aqui essa historinha aqui, vai. Ah, tá. Ele tem um trenzinho. Ele quer ser o mais rápido. Nossa, não. Ai, Felipe, você acabou com o negócio agora. Ai, meu Deus. Mas é bem isso, assim. Eu entendo, vocês gostam, beleza, respeito. Tenho amigos que gostam. Mas não quero nunca mais ouvir essa música, gente. Por favor, nunca mais coloquem patins na Broadway. Não dá certo. Não, isso no mas caso pior que vai certo. ter mais patins pra frente, né? Então, a ideia acharam que era boa. Sim, mas assim, o que eu gostei muito, que eu fiquei impressionado com a trilha, é porque assim, eu sou muito fã de música pop dos anos 80, mas aquele pop mais... Não o pop que todo mundo escutava, que tocava na rádio, mas o mais alternativo mesmo, sabe? E tem muito disso no Starlight Express, sabe? Tipo, tem muito do synthwave, um pouco do rock também dos anos 80. Então, assim, é uma mistura muito grandiosa desses elementos dos anos 80 e tá ali, sabe? Tipo, então eu, assim, fiquei encantado com várias... Tinha várias músicas que eu já conhecia do I Am Starlight Express, AC/DC... Pump the Iron, tinha várias músicas que eu já conhecia, mas tipo assim, por exemplo, tem a música He Whistled at Me, que eu fiquei babando pela música, assim, que eu coloquei no repeat, assim, escutei umas 10 vezes seguidas. Essa versão é o Reprise, que é maravilhosa.
E pra mim, assim, depois eu fui assistir um documentário, vi o porquê fracassou na Broadway. E eu assisti o bootleg, tipo, realmente era assim, uma coisa muito impressionante pra época, sabe? De você ter um teatro totalmente reformulado e a galera em cima de skate. Skate não, né? De patins. É que era pra ser skate, principalmente. No começo era pra ser skate. E todo mundo em cima de patins e, sabe, tentando dançar e cantar e andar de patins ao mesmo tempo. Então é interessante. Era tipo. Deve ter sido legal ver ao vivo, né? Deve ter sido assim, bem feitinho. Porque eu sempre. Tudo bem, a gente sabe que alguns patins não funcionam, mas, cara, o trabalho do corporal dos caras em cima do patins é uma coisa que tem que ser estudada muito. E esse, no Starlight Express, funciona. Porque a gente sabe que tem outros que não funcionam, mas deve ser muito bom. E o elenco não era patinadores profissionais, daí até falou no documentário que, assim, eles terminavam o ensaio, os pés eles estavam sangrando, assim, sabe? Tipo assim, de tanto que eles tinham que ficar, né, nos patins e praticando. Foi uma coisa bem, bem sofrida pra eles. E, logicamente, teve vários acidentes. Tanto que eles começaram até a botar acidente, né, de propósito, né, eles mesmos, assim, né, encenando acidentes. Porque, assim, quando acontecia acidente, pra não ficar tão chocante, sabe? Tipo, das pessoas falarem, nossa, ele caiu, sabe? Aconteceu alguma coisa. Então tinha cenas que era proposital de acidentes pra não causar esse impacto. Então, e assim, foram 2 anos de apresentações. E mesmo assim, foi flopado, assim. Tipo, flopou muito, que perdeu muito dinheiro na Broadway. Só que, assim, em Londres, durou anos. É um dos musicais que mais tempo ficou em Londres. E a versão da Alemanha tá desde 88 em cartaz, sem sair. Tipo, como isso acontece, gente? Que legal. Desde 1988. Tinha tanto respeito por eles. Ai, Felipe, você está muito amargo. Só que o Starlight Express é uma coisa meio complicada, porque com o passar dos anos isso foi se modificando, tirando muitas músicas, colocando outras, melhorando as versões dela também. E o próprio Andrew Lloyd Webber falou que é um musical que ele sempre vai estar mudando. Ele não vai ficar do mesmo jeito que era quando abriu em Londres. Porque quando abriu na Broadway também já era um outro espetáculo também, então tem muitas diferenças. Eu achei bem complexo até, eu que tô estudando ele achei bem complexo. Mas enfim, esse é o Starlight Express, conheço que é maravilhoso. Não vou Meia hora de Starlight Express, quero ver cortar tudo isso aí. Esse daqui na verdade eu quero gravar um WeCast, por isso que eu tô estudando, que eu quero gravar um WeCast. Bem, teve outros musicais que não concorreram, que foram O Coward, que não tem trilha sonora, e o Smile, que eu escutei, que eu dei nota 3, é um musical bonitinho, que flopou lindamente na Broadway, que é baseado no filme Smile, que eu também nunca assisti, que é sobre a Miss Estados Unidos, sabe? Tipo, das garotas que estão batalhando pra ser a Miss Estados Unidos. A premissa é bem bonitinha, mas as músicas, ok, nada demais. Vamos para o ano de 1988, que aí também a coisa tava boa, né? E que nós vamos agora... A maior briga do fandom de musical tá aqui. Sim. Aí que a gente vai pro ano de 88, que quem levou o Tony Awards melhor musical foi o The Phantom of the Opera, que é o Fantasma da Ópera. Letícia, você que ficou pra nos explicar, explica aí sobre o The Phantom of the Opera. Ai, gente, mais um do Webberverse, né? Lembrando, Andrew Lloyd Webber de novo, Don Black nas letras. Você não deixou eu terminar de falar, cara, tá, calma. Mas é pra você explicar a história. Assim, vamos lá. Então, gente, Fantasma da Ópera, se você também vive no mundo da lua e ainda não conhece, é um dos musicais mais famosos de todos os tempos. É o musical mais famoso, eu acho. Eu acho que né? Ele eu sei que na Broadway ele nunca fechou. O West End também acho que ele fechou agora, né? Na época da pandemia. Fechou, mas só pra voltar. Não, então, eu sei que ele vai voltar na West End reformulado. Sim. Enfim. Conta a história da Ópera de Paris, né? Da Ópera Popular de Paris, que é assombrada, entre aspas, por uma pessoa muito, assim, estranha. E o foco principal da história é a Christine Daae, que é uma jovem soprano que tem aulas com essa pessoa que ela não sabe quem é. E aí acontecem 1000 aventuras, a gente descobre que é um cara psicopata, apaixonado por ela, que dá essas aulas pra ela, que quer ver ela como a solista principal. Só que nisso surge o Raul, que é o Visconde de Chani, que é um amor antigo da Christine. E eles se apaixonam de novo, tal, e ele agora é dono do teatro, e o fantasma fica bem puto com ele, porque ele rouba a Christine dele.
E é isso, gente. Aí a gente não sabe se o fantasma morre, a gente não sabe se ele tá vivo, a gente não sabe se ele morreu, a gente não sabe, só sabe que faz parte aí de uma coisa muito louca. Que é baseado num livro francês, né? Que eu não sei falar o nome do escritor. É Gaston Leroux. Gaston Leroux. Leroux. E é isso que a gente comentou. O Fantasma da Ópera, ele é muito, muito, muito famoso. Tanto que todo mundo conhece, e isso que é o que eu falei. Ele na Broadway, ele só fechou agora por causa da pandemia. É um musical que tá o segundo maior musical em cartaz. O primeiro é Les Mis. E na West End ele fechou agora por causa da pandemia, e aí quando ele voltar vai ter reformulações que a gente não sabe. Não, mas peraí, na Broadway é o que mais tá tempo em cartaz. Mais que Les Mis. Bateu o Les Mis? Sim. A informação que eu tinha ainda não tinha batido. Não, porque o Les Mis é de 87. E o Les Mis chegou a fechar ali em 2000 e alguma coisa. E o Phantom tá desde 88. E o Fantasma continuou. Tá certo, desculpa. O que é em Londres. É em Londres que o Les Mis tá em primeiro lugar e o segundo o Fantasma. É o Mousetrap. O Mousetrap, na verdade, peça. É uma peça. Ele é a terceira peça / musical. Sim. E o Fantasma da Ópera, pra quem não sabe, o Andrew Lloyd Webber escreveu pra Sarah Brightman, que na época era a esposa dele. Uhum. A Christine é totalmente feita para ela. E eles também se separaram depois. Mas, tem o gente, Michael Crawford, que eu acho. Tem o Michael Crawford, horrível. que a gente comentou no episódio sobre ele, no episódio passado, que o Rafa comentou que não gosta. Aí eu até falei, mas no Fantasma é ok. E pior que escutando apesar agora eu percebo, a voz dele é muito ruim. A voz dele é muito ruim. Eu gosto muito dessa versão, dessa orquestração que a gente ouviu. Mas, pra mim, não é a definitiva. A definitiva, pra mim, é a que teve a comemoração de 25. Tá no Royal Albert Hall, né? No Royal Albert, que é com a Sierra Bogas e com o Ramin Carmelo. O Ramin, pra mim, é o melhor fantasma que tem. E eu gosto muito da orquestração do Fantasma. Desde a primeira vez que eu vi, que foi essa versão, a orquestração, por mais que tenha sido plagiada, que a gente sabe. Mas o Fantasma da Ópera não tem como você não se arrepiar com muitas, muitas orquestras. O Overture, pra mim, é um dos mais icônicos de todos os tempos. Sim. E eu adoro. Apesar de muita coisa ao vivo não ser feita ao vivo, não deixa de ser grandioso. Não deixa de ser grandioso. Só lembrando aqui que, né, eu dei nota 4 e vocês deram nota 5. Rafael, você dá 5 por Starlight Express. Sabe qual que é o problema pra mim do Phantom of the Opera? Eu não consigo botar pra escutar ele. Eu acho, assim, que ele tem músicas incríveis, é maravilhoso, épico, realmente incrível. Só que pra mim ele tem muitos meios que é puxado pra mim, sabe? Tipo assim, por exemplo, tem a música Prima Donna. Eu acho, tipo assim, uma música muito chata de escutar, eu não consigo curtir ela, tipo... Blasfêmia! Mas as músicas principais, são as mais conhecidas, elas são incríveis, vale a pena todo o álbum por causa delas. Então, mas... Fora isso, não. Então, tipo, por isso que eu dei um 4, mas eu ainda acho incrível. Por mais que eu não goste do musical. Pra mim, o musical é muito de assistir o musical. Ele não é eu acho que o musical tanto pra eu ficar escutando. Mas assistir, ele é muito impressionante. Por isso que eu acho que você assistir isso lá quando foi lançado nos anos 80... Nossa, as pessoas ficaram muito impressionadas, porque até hoje em dia é impressionante. Tipo, o que é o cenário do Fantasma? É um cenário de cair o queixo, sabe? É muito E os lindo. efeitos, né? Coisas que acontecem no palco, que até hoje a pessoa pergunta, putz, como é que é esse efeito? Sim. Mas enfim, é Fantasma. E você, eu amo Phil? Fantasma. Eu amo a trilha, eu acho que eu consigo colocar pra ouvir e viajar ali. Eu gosto realmente. Eu não sinto barriga nela, eu gosto realmente... Eu gosto de Prima Donna, eu gosto de Masquerade, eu gosto de tudo. Masquerade, maravilhosa. Eu amo Masquerade. E eu gosto também de ver... eu gosto de ver os aniversários, eu gosto... Até o filme, se estiver passando... Eu não vou colocar pra ver o filme, né? Mas se estiver passando, eu vou ver um pouquinho e vou xingar vou xingar um pouquinho feito. E vou continuar. Eu acho que é uma história que ela não combina com o cinema, pra falar a verdade, sabe? Porque eu sempre fico me perguntando no filme, tipo assim, mas por que as pessoas não saem do teatro? E acaba a história. Sabe? O fantasma está no teatro. Por que eles não saem do teatro? Mas no teatro, quando você está assistindo, você fica muito envolvido, você não para pra pensar nisso. Só que no teatro, no filme, isso me incomoda. Mas assim, eu adoro a trilha, eu gosto de ver.
Não acho que essa é a minha favorita também, concordo com a Letícia. Eu acho que o Michael Crawford, ele me incomoda um pouco, mas eu acho que não o suficiente para diminuir a nota. Para mim, a trilha continua sendo uma trilha 5, e toda essa montagem deve ser uma montagem 5, apesar de não ser... E teve várias vezes aqui que eu falei, é 4, porque não é a minha favorita, mas naquele sentido diminuía em alguma coisa o todo. Aqui não chega a diminuir o todo, o Crawford não mancha. E é uma pena, né, que eles agora vão reformular em Londres, que era a única montagem, né, tipo, cheia, completa, né, e vão diminuir bastante coisas, né. Então, que é uma pena. A mesma coisa que fizeram com o Lemis, né, que o Lemis de Londres era o único que era, tipo, original, né, completo, com toda a orquestração, e diminuíram pra essa última versão até que teve aqui no Brasil, né. Mas, enfim, tipo, incrível sempre. Vamos pro próximo musical, então... Que o próximo musical foi indicado no melhor musical, que pra mim deveria ter ganhado. Se bem que era difícil, não, Fantasma era muito... Esse ano tava difícil. Fantasma eu acho que... Eu acho que ainda... Não é que é a melhor. Dá pra entender por que Fantasma ganhou. Então daí o próximo musical é o Into the Woods. Então, Into the Woods, músicas e letras do nosso velhinho favorito, Stephen Sondheim. É uma história meio complexa de entender. A primeira vez que eu assisti eu também fiquei meio confuso, mas depois eu entendi. O primeiro ato, ele conta que várias histórias paralelas. Então tem a história do padeiro e da mulher dele, que eles querem ter um filho e eles encontram uma bruxa que revela que eles têm uma maldição na família, né? Que o padeiro tem uma maldição na família, que eles precisam quebrar. Aí tem a Cinderela, que quer ir pro baile. Tem o Jack, né? Que é João, acho. É o João do pé de feijão. Que quer que a vaca dele dê um leite, porque ele e a mãe não estão conseguindo se sustentar. Tem a Chapeuzinho Vermelho, que vai visitar a avó, encontra o lobo e tudo mais. E é entre milhões de outros personagens de contos de fadas. E aí, no final do primeiro ato, tudo tá certo. A mulher do padeiro engravida, a Chapeuzinho encontra a avó, a Cinderela vai pro baile. Mas eu não vou contar o... Aí, só que você não deixou eu terminar, porque o segundo ato é completamente diferente. Mas eu não vou contar por quê. Então, na realidade, eu lembro que eu achei uma frase que eu acho que é assim... A gente vê... que o Felizes para Sempre não é bem assim. Sim, tem isso. Bem, na real, Into the Woods, a gente já até gravou o Wikicast aqui, quem acompanha a gente. E assim, também já tem um filme, né, que tem aquele nome péssimo, Caminhos da Floresta, né? Ai, gente, não assistam o filme, ele é muito ruim. Vai ser James Corden no filme. Olha, no filme, mas tem a Meryl Streep. Que ajuda. Meryl Streep, maravilhosa. E eu adoro a Emily Blunt, então também tá maravilhosa. Também. Mas enfim, é uma história assim que eu acho que também todo mundo já deve conhecer. Quem não conhece, pelo amor de Deus, assim, que conhece Into the Woods, né? Nós demos nota 5. Tem gravação do original também, não tem? Tem o Pro Shot do original, né? O original. E pra mim, assim, é uma das obras mais perfeitas já feitas na Broadway. Tipo, um dos mais perfeitos feitos por Stephen Sondheim. Pra mim, daria até nota acima de 5. Pra mim, ele é mais que excepcional. Ele pra mim, é completo, lindo, poético. Tem tudo nele. Ele é maravilhoso. E você, Chico? Não tem muito o que falar, né? Mas assim, tem muita música que você vai ver que você percebe que também vão além do musical que você... Desde o Overture, desde quando começa com os I Wish, você já entra muito na história. Nossa, o Overture é... E assim, quem conseguiu fazer esse book, quem conseguiu juntar todas essas histórias e a complexidade de todas essas histórias, tipo assim, cuidado com o que você está desejando, isso pode voltar contra você. Nossa, eu acho muito genial o book do James Lapine. Eu acho incrível. Além das músicas serem incríveis do Sondheim. E eu fico pensando que há pessoas que nunca devem ter escutado Into the Woods na vida, e eu fico pensando, o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Tipo, pior que deve existir muita gente que gosta de musical e nunca escutou. Não, e tem com aquela história assim, eu não ouvi porque... não foi o melhor do ano. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tipo, pra mim... Nesta versão, nossa senhora. O que eu tinha falado, Into the Woods pra mim é muito superior a Fantasma da Ópera, mas eu entendo e eu acho que o Fantasma da Ópera tinha que ganhar naquele ano. Foi justo, né? Isso foi muito justo. Que eu entendi que você quis dizer. Foi muito justo. É isso, gente. Assistam também pro Shot. Mas ouçam Into the Woods. É lindo. Bora pro próximo, então, que foi indicado o melhor musical, que é o Romance. Romance, como eu gosto de chamar, Song and Dance Parte 2. É um musical que tem uma história diferente em cada ato.
E basicamente a única coisa que junta os dois eu acho que é o fato de que eles são um romance. Conta a história do Alfred e da Josephine. O Alfred ele tá cansado porque ele acha que todas as mulheres só se aproximam dele por causa do dinheiro dele. A Josephine tá cansada porque ela só se aproxima dos homens por causa do dinheiro deles. Então eles se disfarçam e vão pra vila vestidos de pessoas de plebes, de pessoas comuns, e eles acabam se apaixonando porque ele é rico e ela quer dinheiro, né? E aí o segundo ato não tem nada a ver com isso, necessariamente. São dois casais que vão passar um fim de semana numa casa. E aí dois são amigos, que é a Mônica e o Sam. E aí os respectivos deles vão dormir. E eles começam a conversar e eles percebem que, na verdade, eles são mais do que amigos, que eles se gostam como amantes. Então, basicamente é isso. A única coisa que liga, né, o primeiro ato e o segundo ato é que tem uma mesma música nos dois atos. Eu não lembro qual que é o nome da música. Mas tem uma música no primeiro ato e a mesma no segundo ato, que se repete nos musicais, mas são totalmente diferentes, né? Então... E eu dei nota 4 e vocês deram nota 3. Eu gostei muito, tipo assim, o lance de ser dois espetáculos diferentes no mesmo, isso não me atrai nem um pouco. Eu acho que isso... Não rola. Tipo, eu tô pagando que eu quero ver só um espetáculo num lugar só, mais desenvolvido, eu quero que desenvolva melhor essa história, não tendo, tipo, um em cada ato. Amigo, mas a gente já ouviu coisa que é diferente no primeiro e no segundo ato, que a gente gosta. Mas a história continua. Aqui são histórias completamente diferentes, né? Tipo, por exemplo, o Steven Soderbergh sempre faz o segundo ato muito diferente do primeiro. Tá ok, mas é continuação. Aqui é uma história, tipo, não tem nem o que puxar, não se liga nem no final do segundo ato. Não tem um elo comum, né? Ainda se tivesse um pequeno elo ali no final, alguma coisa, né, que puxasse uma história pra outra, beleza. Então isso não me atrai muito, mas eu achei as músicas muito deliciosas. Eu acho, assim, que daria, assim, de repente, um bom, realmente, musical pra assistir, gostoso. De repente, até um bom filme musical, se fosse uma história só também. Porque pra mim todas as músicas são lindas. Eu, tipo, achei bem gostoso de escutar e pretendo até revisar de novo as músicas e aprofundar um pouquinho mais, porque eu gostei. Coitado, eu fiquei com pena, porque assim, ele vem o quê? Você vê o Fantasma da Ópera, você vem de The Woods, aí você ouve ele. Aí você fica assim, amigo, verdade. Você tava tão descolado assim da realidade pra você não entender a genialidade do que tava se passando. Tipo, ele passa um pouco batido, exatamente porque ele tava do lado de coisas muito geniais. Mas não é ruim. E eu realmente gostaria de revisitar ele depois, talvez num outro ambiente, um outro state of mind, assim, sabe? Talvez eu consiga entrar mais na história e gostar mais. Mas é que depois de ouvir o que eu tinha ouvido, foi meio, sem ele dúvida. ficou meio 3 por isso, entendeu? Talvez depois até eu revisite e melhore nota. Eu concordo com o Phil. E chegou um ponto que eu comecei a concordar muito com o Rafa, que eu também gosto de começo, meio e fim, só que dividido de maneira que dê pra gente entender melhor. Pra mim, me deu uma impressão de ser muito corrido. Então, eu achei ele meio mediano. Eles têm que correr pra desenvolver a história num ato só, né? Então, por isso que aí fica sem graça. Por isso que eu acabei dando 3. Não porque as músicas sejam ruins, pelo contrário, eu achei muitas músicas boas. Só que falta dar continuidade. Mas por exemplo, eu acho que foi a Alice falou que é a parte 2 do Song and Dance, né? Mas assim, o Phil, né? O Song and Dance, pelo menos, tipo, o segundo ato era baseado no que foi visto no primeiro, sabe? Por mais que tinha uma sequência. Por mais que fosse totalmente diferente, for só dança, não tem canto, não tem nada, sabe? Mas era uma continuação, um outro ponto de vista. Aqui são duas histórias completamente diferentes. E tudo bem, são duas histórias românticas. Isso que é ligado uma coisa com a outra. Não é igual o The Apple Tree, que ainda, tipo, eram 3 histórias diferentes, mas eram 3 histórias interessantes, sabe? Com músicas maravilhosas. Aqui não. Olha, quem tá sendo agora shady, hein? Quem tá sendo malvado. Mas pelo menos era interessante, aqui não é. Porque assim, são duas histórias românticas... Ok, normais. E só. Não tem nada chamativo. São filmes Netflix. Que agressão, gente. Eu começando a se agredir aqui, né? Mas enfim, as músicas são gostosas. Eu recomendo escutar. Quem não quer escutar músicas gostosinhas, vale a pena. Mas é isso, bora pro próximo musical que foi indicado a melhor musical, que é o musical Sarafina.
Bem, o musical Sarafina, ele ficava falando sobre estudantes que estavam envolvidos no massacre do Soweto, em 1976. Para quem não sabe, Soweto é uma cidade que foi construída para os negros viverem durante a Apartheid, né? E também quem não sabe o que foi a Apartheid, é uma lei na África do Sul de segregação, né? De separar os negros dos brancos, que é uma coisa super ridícula, porque a maioria era negra, né? E mesmo assim tinha essa segregação. E então conta essa história do massacre que aconteceu porque os estudantes da época tentaram fazer uma revolução e acabar com o Apartheid. A história é toda no ponto de vista de uma ativista, né? De uma estudante ativista bem jovem. E ela já, também não aceita a mãe dela porque a mãe dela tem um papel doméstico, que ela trabalha na casa de brancos. Então ela já começa a meio tentar lutar contra isso, para isso não acontecer. E ela tenta inspirar outros a fazer os protestos, e ela tem uma professora super inspiradora que vai presa. Então é basicamente essa história, né, da luta contra o Apartheid. O que é muito interessante porque, assim, esse musical é de 88, né? 89. Não, desculpa, 88. E o Apartheid ainda estava acontecendo nesse exato momento, sabe? Foi só realmente acabar em 94. Então, e foi trazido pessoas lá da África do Sul para fazer esse espetáculo, que eu acho que deixou muito mais especial, né? A gente até comentou um pouco, né, lá no nosso grupo, que eu dei até nota 4 e vocês deram nota 3. E eu comecei a não gostar porque para mim era apenas um álbum africano. E eu até falei pra vocês, eu já escutei álbuns africanos bem mais interessantes, né? Até o próprio Rei Leão, as músicas africanas, é muito mais interessante do que essa. Só que daí, me inteirando na história, e eu acho assim que tem um meio ali desse musical que é realmente dramático, não é só aquela coisa feliz que sempre são as músicas africanas, né? Então tem uma coisa mais dramática, mais pesada ali, que eu achei que ficou mais interessante, por isso que eu consegui chegar a dar um 4, porque começou com 2 a minha nota. E vocês? O que vocês acharam do musical? Eu gosto da trilha, eu até não desgosto, eu gosto da história, mas eu não consigo na minha cabeça casar uma coisa com a outra. É um problema às vezes do desafio, onde a gente tá lendo, a gente tá ouvindo e a gente não tem recurso visual e às vezes isso faz falta. Eu dei uma nota 3, mas com plena consciência de que isso montado na minha frente poderia ser um 5 de aplaudir de pé. Uhum. Mas para efeito do desafio onde eu ouvi, eu senti muita dificuldade de casar as duas coisas. Por isso que eu dei um 3. É um 3 assim com asterisco, sabe? Adoraria ver montado. Tem um valor ali enorme pelo contexto e tudo mais. A mesma pessoa dirigiu, escreveu, fez a música, fez o livro, fez tudo. Eu acho isso muito foda que ele conseguiu fazer isso tudo. Mas assim, eu precisaria ver montado para entender um pouco do quão foda isso era montado ao vivo. Eu concordo com o Phil também. Nas minhas anotações eu coloquei isso, que eu também gostaria muito de ver ao vivo pra fazer mais sentido pra mim, que algumas coisas eu também ficava meio em dúvida, assim, meio perdida. E principalmente porque, né, eu nem tinha nascido ainda nessa época, só estudei, então eu tenho só essa vivência de imagem. Aí eu queria ver como é que casa as coisas, exatamente isso que o Phil falou. E pra mim foi muito difícil, não todas, algumas eu consegui entender, mas a grande maioria eu fiquei com dificuldade de entender, mas achei as músicas muito boas. Gostei bastante. Uma coisa assim que até depois que eu fui ver é que foi feito em filme com a Whoopi Goldberg, né? Então a Whoopi fez. Sim. Olha, não sabia. Sim, a própria Whoopi fez. E o filme também é semi-musical, não tem todas as músicas do espetáculo da Broadway, tem um tanto de música. Eu fiquei bem interessado de procurar, porque eu lembro, até depois eu fui ver o pôster do filme, eu lembro desse pôster de ter visto no videolocador e tudo mais, mas eu nunca assisti esse filme, preciso depois procurar pra assistir. Então, a gente tá vendo, por isso que é bom fazer esse desafio, tá vendo? A gente aprende cada coisa com o Rafa. Você sabe cada fun fact, cada trivia. E é legal porque esse filme foi até filmado no Soweto, foi filmado todo lá, nas locações, então deve ser muito bonito, deve ser interessante. Eu vou procurar pra assistir esse filme até. E quem de repente se interessar, vejam a apresentação do Tony, que é lindíssima a apresentação do Tony. Vale muito a pena. Vale muito a pena. É lindo, lindo, lindo. Ou seja, é um filme, é um musical negro, né? Bem africano, né? Bem raiz.
Então vale a pena conhecer, sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, nesse mesmo ano, a gente teve outros que foi indicado às outras categorias, que é o The Gospel at Colonus, que eu dei nota 2, que pra mim é só simplesmente um álbum gospel de igreja, com gente gritando. Não é ruim, mas eu já escutei álbuns gospels muito melhor, né, daquele gospel negro americano, né. Eu já escutei coisa muito melhor, eu achei só muito mais o mesmo, muita gritaria. Então, nota 2. E daí teve o musical Chess, que é um dos meus musicais favoritos, amo de paixão, mas eu dei nota 4, porque pra mim, essa versão da Broadway nunca deveria ter existido. Então, se for escutar do Chess, escute a versão original de Londres, ou In Concert, que mesmo com a Idina Menzel, ainda é melhor. Ok. Ainda é melhor. A Idina é péssima no Chess, meu Deus, ela só estraga o musical. Mas enfim. Bora então. Vou começar a te xingar agora, hein? Mas bora lá então pro último ano, então, aqui, né, dos anos 80, que é o ano de 89. E quem levou o melhor musical foi o Jerome Robbins Broadway. Então, o Jerome Robbins Broadway é mais um musical de revista sobre a carreira de Jerome Robbins, que, pra quem não sabe, ele foi um grande coreógrafo. E entre esses musicais que estão nesse musical tem West Side Story, Peter Pan, On the Town, The King and I, Fiddler on the Roof, entre outros tantos aí. E é isso. Maravilhoso. O próximo aqui, ó, eu dei nota 3, vocês deram nota 4. Eu até me surpreendi, vocês deram nota 4. Porque, gente, o seguinte... o legal de Jukebox, até de repente a gente conhecer músicas novas, artistas novos, igual aquele do Leader of Pack que a gente falou. Uhum. Ou, tipo, por exemplo, o Sophisticated Ladies, que, tipo, tinha as músicas do Kelly, então, que, tipo, é um artista conhecido, mas eu não conheço muito bem. Então é interessante a gente passar pelos Jukebox por causa de conhecer artista novo. Só que esse caso aqui... são músicas que eu já escuto no meu dia a dia. Tipo, já conheço muito bem as músicas do West Side Story, do Peter Pan, do Forum, né, que é do Sondheim também. Então, tipo, pra que vai escutar um álbum disso, sabe? Tipo, de regravações. E regravações muito fiéis, regravações muito boas, mas não tem o porquê. É a mesma coisa que eu fazer uma playlist com as músicas originais e dá no mesmo, sabe? A única coisa que tem diferente, que tem o Jason Alexander, que ele até ganhou, né, o Tony de melhor ator, ele faz o narrador. E ele também faz o Tevin na parte do Fiddler on the Roof. Mas é isso. Então, mas tem outros musicais ali que eu não conhecia. Exato, por isso que eu acabei dando 4. Que alguma coisa de novo ainda me deu. E achei que fora isso, assim, eu acho que não é que a versão delas é melhor. E se para pensar, por exemplo, são músicas incríveis. Todas as músicas que estão ali praticamente são muito incríveis, sim, né? E a gente, se não me engano, a gente deu 5 pro Six by Sondheim. Que era mais ou menos a mesma coisa. Vamos roubar no jogo? Vamos pegar todas as coisas mais maravilhosas do mundo e fazer uma orquestração aqui praticamente igual, só botar aqui e chamar de novo? Eu acho que foi um caso desses, assim. Eu acho que, tipo assim, tinham músicas muito maravilhosas, com orquestrações maravilhosas. Me acrescentou umas 3 ou 4 músicas. Eu imagino que, tipo assim, é muito roubar, porque, assim, ele ainda dirigiu os próprios números que ele já dirigiu. Então ele só, tipo assim, gente, olha, já fiz isso, ó, é assim. E ainda ganhou o Tony de novo. Ele ganhou, tipo, acho que o 5º Tony dele pra fazer a mesma coisa que ele fez quando ele ganhou os outros 4, sabe? Sim. Eu acho muito roubar no jogo. Mas a trilha continua sendo maravilhosa. Não ouviria, não colocaria ela como provavelmente, porque o original provavelmente acho que nesse caso é melhor, ou até outras versões. Mas não é ruim. Eu curti muito a parte do Jason Alexander, que pra mim sempre vai ser meu eterno George Costanza do Seinfeld, né? Sim. Ele fazendo o papel de Tevin, né? Do Fiddler on the Roof, que ele até tava vendo um vídeo dele falando que sempre foi o sonho da mãe dele que ele fizesse esse personagem, né? Então, ele conseguiu fazer pelo menos algumas cenas, né? E uma coisa que a gente tava citando, que, por exemplo, a parte do West Side Story, tem muita música do West Side Story. Tipo, é praticamente um pocket show do West Side Story dentro desse musical, gente. Pra quê? É muita coisa. Acho que tem o que? 5, 6 músicas do West Side Story, né? Por aí. E assim, tudo na sequência, não é tipo assim, vamos abrir o espetáculo com o West Side Story, no meio vai ter mais, no final vai ter outra, e bem no final vai ter outra. Não, é tudo junto, então
Não sei. Não. Mas enfim, uma coisa também que eu vi que... Assim, eles tentaram recriar exatamente as cenas com o cenário e tudo como eram os musicais originais. Então... Eu não sei até que ponto era interessante de real, sabe? Não sei. Vai saber se de repente tem alguma coisa que você não viu e só quem viu ao vivo, entendeu? E é uma sonoridade gostosa de ouvir, apesar de ser muito igual aos que os originais. Tem uma coisa ou outra que é diferentinha, que nem o Phil falou, tem alguns musicais também que eu não conhecia, então por isso que vale a pena. Ali no caso já conhecia todos mesmo, então pra mim faz novidade, mas... Desculpa aí, dinossauro. Vai fazer o quê, né? Você estuda aquele, seu estudo, brother, aquele... Uma coisa que me incomodou é porque, assim... É uma homenagem dele pra ele mesmo, né? É ele dirigindo as suas próprias obras. Eu acho isso muito louco, assim. Nossa, quero ter essa autoestima. Porque ele é muito popular, ele pode. Não, e nessa entrevista que eu vi do Jason Alexander falando, né? Porque o Jason Alexander, ele não queria fazer o espetáculo porque ele não queria ser narrador, porque ele queria ser um personagem, né? Então ele falou que não ia aceitar. Então insistiram muito até que ele aceitou fazer. Mas ele falou que, assim, foi muito tenso trabalhar com Jerome Robbins, porque ele, no momento que assim, tava tudo escrito, ele falou, não esquece, não quero que escreva isso porque é muito sobre mim, não quero que seja sobre mim. E daí, tipo, mas daí o Jason Alexander até fala, mas o nome do musical é Jerome Robbins Brother, como que é? Você não quer que seja sobre você, né? Tipo, eu não quero soar pretencioso. Então, tipo assim, fizeram várias versões até que ficou do jeito que é, né? Que humilde Jerome Robbins. Mas vamos pro próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é Black and Blue. Black and Blue é mais um musical de revista. Próximo. Brincadeira, mas Black and Blue é um musical de revista que usa músicas da cultura negra e da dança negra em Paris entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Pelo que eu entendi, também não tem muita história, é basicamente só revista, música, música, música. É uma trilha maravilhosa, tem vocais, assim, que são... Gente, é de cair o cu da bunda, assim. Tem uns vocais, assim, tem uma mulher ali, nem sei quem é, porque não aparece o nome da pessoa no Spotify. No link ali, não aparece quem tá cantando. Eu assim, gente, essa mulher, meu Deus, escândalo. Maravilhosa. E assim, é uma trilha boa, mas eu já tô tão de preguiça com um musical de revista, de não conseguir imaginar uma história, de não... Eu sinto falta de me envolver nesse sentido. E aí esse ano que tem 2 seguidos aí foi bem, tipo... vontade de pular o ano. Puxado. Mas mesmo assim nós demos nota 4 pra ele, né? Porque eu achei um álbum muito bom de se escutar. Realmente é muito bom. É muito bom. Mas tipo assim... Mas eu ouvindo, eu nem diria que é uma trilha, talvez. Não. Realmente não. Não parece. De novo, mas do Kelly, então aí... Sim. Então, tipo assim, se eu pudesse ter, né, uma máquina do tempo, eu voltaria pra ver esse musical? Jamais. Tipo, não. Vamos pular o ano de 89. Porque 89, pra mim, só agora que eu vou falar que pra mim valeu muito a pena. Mas, ou seja, tipo, é um outro jukebox que não é ruim, mas não é nada espetacular também. Vamos pro próximo musical que foi indicado o melhor musical, que é o musical Starmites. Bem, o musical Starmites é um musical que veio do Off-Broadway, depois foi pro Off-Broadway, até que chegou on-Broadway. Ele conta a história sobre uma menina que é muito tímida, chamada Eleanor, e que ela adora ler gibis, e ela começa a tentar se imaginar nas histórias como uma heroína. Meio que pra ela superar, né, essa timidez, e também superar, tipo, essa coisa difícil da vida, de crescer, ser adolescente e tudo mais. Então ela começa a imaginar essas histórias na cabeça dela, e nessa história que ela imagina, ela se envolve no conflito com um mal chamado Shak Gra, e ela conta com a ajuda dos Starmites, que os Starmites eles meio que acreditam que ela foi enviada para salvar o universo da destruição. E nisso eles saem em busca de um poderoso instrumento musical, que não fala exatamente o que é, antes que caia nas mãos do Shak Gra e ele toma conta de todo o universo. É meio que uma coisa meio... Senhor dos Anéis? Não, Senhor dos Anéis. Tipo, que eles vão, sabe, em busca de alguma coisa. Mas, assim, eu dei nota 5, Phil também deu nota 5, Letícia deu nota 4, né? Eu achei adorável a trilha, eu me surpreendi muito com essa trilha. A história eu achei fofinha. E tem muitos outros personagens que eu não falei aqui, que tem uns personagens muito engraçados os nomes.
E eu acho que isso aqui deve ser tão legal assistir, mas de repente não era tão interessante na Broadway, mas ter assistido isso off-Broadway deveria ser... Off-Broadway deve ter sido a coisa deliciosa, porque você escuta, você sente a sonoridade off-Broadway, que é aquela coisa menor, sabe? Tipo, não tão produzida, e que funciona, que é lindo, lindo. E pelo que eu vi, tem muito fã desse musical nos Estados Unidos. Tem muito fã, então deve ser legal. Apesar de, assim, eu ser essa pessoa nerd, louca, que alguma hora eu falei, meu Deus, é uma mistura de Senhor dos Anéis com We Will Rock. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu não sei, eu fiquei esperando ser espetacular, maravilhoso. É muito bom, eu gostei, mas eu não sei se eu veria. Eu queria ver isso aí montado, isso é muito legal de assistir. Talvez, se eu fosse assistir, talvez eu mudasse minha opinião e desse um 5. Mas eu não sei, eu achei algumas horas que eu fiquei meio perdida, mas poucos. Porque até vezes, assim, e eu gostei. Por ser uma coisa mais off-Broadway e também ser muito da imaginação dela, não precisa ser uma superprodução, não precisa ter 1000 efeitos. Pode ser uma coisa bem básica, então devia ser muito legal. Mas é uma coisa que, assim, algumas cenas eu tive um pouco de dificuldade de tentar entender. Então eu acho que vendo visualmente, vendo no palco, eu acho que funcionaria melhor. Aí eu conseguiria dar um 5. Porque é um 4, mas meio 4,5, sabe? Então, vou te falar, quando eu li a sinopse, eu falei assim, não, acabou, parou. Não quero mais brincar disso, que ano é esse, que merda é essa? Mas no mínimo eu fico imaginando os Star Might, eu falei assim, não é possível, que loucura é essa? Mas vamos lá, vamos ouvir porque tem que ouvir. E eu fui tão surpreendido, eu tava esperando dar um 1 e eu consegui dar um 5. 5. Pra mim foi uma daquelas coisas que eu não esperava do nada, e veio uma música muito gostosa de ouvir, muito chiclete, muito pop. Me veio uma coisa meio Heathers até, não sei, uma coisa meio, não sei, eu fiquei com muita vontade de ouvir e definitivamente esse é um musical que eu não vou conseguir ouvir muitas vezes mais porque ele não tem no Spotify, então a gente tem que... É difícil. Então assim, realmente você tem que querer muito especificamente agora, eu vou ouvir Starmight, e é tão raro isso acontecer hoje em dia. Mas assim, é um musical que eu super colocaria em listas, eu ouviria, eu achei muito gostoso, é muito surpreendente, ele é muito leve, ele é muito descompromissado, ele não... Sim. Sabe? Então assim, me surpreendeu muito pela originalidade, pelo som diferente, é um som muito diferente de tudo que a gente estava ouvindo. Talvez ele já pegue até um pouquinho de anos 90, vocês não sentiram um pouco disso? Sim. De ser um pop já pisando nos anos 90? Então assim, pra mim foi tipo o final perfeito pra essa década, assim. Eu quase senti que valeu a pena. Porque o Oceano de 89 pra mim ficou bem perdido. Tipo, não fizeram nada, né? Depois de Fantasma Into the Woods, né? Não tem nada muito memorável. E o Starmight, tipo, ficou meio que esquecido, mas eu acho que deve ter sido uma preciosidade, sabe? No meio dessa década aí. Então... Ele deve ter uma vibe meio de rock horror, que vira uma coisa meio cult, que tem uma fanbase meio underground. Sim. Deve ter uma coisa assim. Eu senti uma coisa meio Be More Chill, não sei porquê. Pra mim tem uma coisa Be More Chill no Starmight, sabe? Quer dizer, na verdade, Be More Chill tem uma coisa meio Starmight, né? Mas enfim, é muito bom. Tipo, baixa a trilha sonora porque é incrível. Muito gostoso de escutar. Aí nesse mesmo ano tivemos outros musicais que não foi indicado o melhor musical, que é o Legs Diamond, que foi outro flop da Broadway, e o Welcome to the Club, que até existe trilha sonora, mas a gente não achou encanto nenhum, né? E que parece muito legal, porque tem 2 músicas soltas no YouTube e eu gostei, e uma pena não ter achado pra escutar. E aí a gente acaba nossa década de 80... Eba, mais uma que acabou. Mais uma que acabou, né? Pra quem começou lá dos anos 40, né? Então... Enfim, nossa, gente, anos 80 puxado, né? Puxadíssimo. Mas a segunda parte até que salva, né? Tirando 89. Mas a segunda parte salva e salva bastante. Mas não sei, tipo... Até os anos 70 tava tão maravilhoso as descobertas. Tudo bem, eu acho que tinha mais músicas que a gente não conhecia... E tinha mais história, mas era tudo muito... Eu acho que é aquilo que você comentou no outro episódio, amigo. Que eles estavam tentando revolucionar de diversas maneiras e estavam se achando ainda. Então, por isso tem tanta coisa diferente ao mesmo tempo. E aí fica nessa coisa meio perdida, meio achado, que aí se perde de novo.
Que é uma sonoridade bem diferente. Mas eu tenho o sentimento que anos 90 ainda vai continuar assim, sabe? Isso que é o problema, que eu acho que não vai melhorar nos 90. A gente vai ter que ouvir pra ver. Pra mim, anos 90 vai se resumir em Disney e Rent. Só. Ah, agora o Felipe gostou. Né? Porque daí teve a Bela e a Fera, o Rei Leão e Rent. Pra mim, Mas tem... Alexandre ficou muito triste porque você não lembrou do Miss Saigon. Ah, Miss Saigon. Verdade. Mas... Vai chegar. Enfim, os anos 80 foi bem estranho, né? Eu acho que foi a pior década até então, acho que vocês concordam, né? Que foi, eu acho que a pior década. Que foi uma Tem coisa medalhões triste. muito grandes, né? Tem musicais que vão ficar eternamente ali, porque eles são muito incríveis mesmo. Mas o meio, a descoberta, um novo, sabe, aquelas pérolas que a gente ficava, caramba, que musical é esse? Como que eu não conheço isso? Isso faltou muito nessa década, né? Foi muito difícil ter um musical que você ficava, putz, eu quero levar isso pra vida. Dá pra ver, assim, o que foi esquecido porque não era memorável mesmo. Tipo, já nas décadas de 60, 50, 60, 70, o que foi esquecido é porque eu acho que como criaram tanta coisa, tipo, foi esquecido porque esqueceu. Mas não é porque era ruim, era bom, né? E tanto que, assim, se for pegar agora, por exemplo, o Encores, né, que eles pegam esses musicais esquecidos pra refazer, pode ver que o Encores não pega esses musicais dos anos 80 pra refazer, que foram esquecidos, que eles pegam só de anterior, né? Então, né? Infelizmente. É isso, gente. Anos 80 flopou pra mim. Foi. Sim. E agora a gente termina esse episódio com esperanças que anos 90 será uma década melhor, né? Por favor. Por mais... gente, eu sou garota Disney, vou curtir de qualquer maneira. Vai começar a ter coisas maiores agora. Você não se atreva a falar mal do meu Beauty and the Beast, por favor. Meu Deus do céu. Mas no final das contas a gente vê como a gente tá conhecendo muita coisa, né? E então acho que vale a pena, sim. É gostoso. E até mesmo quem quiser ver os musicais que a gente já falou, ver nossas notas, saber de onde que a gente escutou, porque tá tudo muito perdido. Os anos 80 eu achei, tipo, caótico, porque quase não tem nada no Spotify, né, nas plataformas digitais. Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa que a gente baixou. Então, se você quiser ver a lista, tá aqui na descrição do episódio. Também quem tá vendo o vídeo tá na descrição do vídeo. Tem um link que leva pro nosso site, que lá tem toda a listagem inteira, até onde escutar, onde baixar, tá tudo lá. Então é só vocês darem uma olhadinha lá. Eu fiz um artigo ali pra vocês acharem nossa lista. Tá bom? Tá bem bonitinho. Né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi nossa segunda parte dos anos 80. E agora, quando a gente voltar nós três juntinhos aqui, vai ser pra começar dos anos 90. Tá bom? E vai nascer... Agora, mais legal, a década de 90 tem Baby Letícia. Então... A Baby Letícia tá sendo, é verdade. Tem Teenager Feel. Esses Generation Z aí. Ai, meu Deus. Gente, mas é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem. Lembre de nossas redes sociais, tá aqui na descrição. Acessem lá, lembre do nosso Catarse. E lembra também do Catarse do Dom Pedro I musical, bastidores de musical. Também vou deixar o link aqui na descrição. Tenta ajudar também, porque vale a pena, porque a música tá ficando incrível e ajude a gente a gravar no estúdio isso. E é isso. Gente, até um próximo episódio. Beijos e abraços pra vocês. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. I'm pumping iron.